Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse suplá. É um modelo lindo, ele não é criação minha. Eu fiz ele com inspiração de uma foto que eu peguei no Pinterest. Tive que fazer algumas mudanças de pontuação para dar certinho. Ele é bem facinho, ó. Ficou medindo aqui de uma pontinha até na outra aqui do outro lado, 37 centímetros e pesando apenas 110 gramas. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar. Deixa aquele like, compartilhe o vídeo, tá? Que tudo isso ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo para vocês. Então, bora lá para a videoaula? Vou usar o barbante número 4. Escolhi essas três cores, tá? Que é o verde militar, esse tom de marronzinho e o natural, o cru. A agulha de crochê número 3, tesourinha, agulha de tapeçaria e cola pano para o acabamento. Vou começar com o fio cru, tá? O natural. Então, vou deixar aqui um pedacinho pra gente fazer o arremate, ó. E vou fazer o anel mágico. Laço aqui em 2 dedos, seguro. Com a agulha, ó, eu vou puxar aqui o fio que está saindo do novelo, seguro o anel aqui na frente e faço aqui uma correntinha para fechar aqui o anel mágico. Eu vou subir aqui mais 2 correntinhas, 1, 2, para ser o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, ó, do anel mágico, do lado que tá os 2 fios, eu vou trabalhar agora os bloquinhos de 2 pontos altos. Então, esse aqui é meu primeiro ponto alto, laço o fio, venho aqui dentro e faço mais um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Laço o fio, volto aqui dentro do anel mágico, mais 2 pontos altos. 1, 2, fiz mais um bloquinho. 2 correntinhas de separação, volto no anel mágico, mais 2 pontos altos. E eu vou fazer assim, ó, bloquinhos de 2 pontos altos, separado com 2 correntinhas, até eu ficar com um total de 7 bloquinhos. Fiz aqui, ó, os 7 bloquinhos de 2 pontos altos, separado com 2 correntinhas. Aqui no final, eu não vou fazer correntinha, tá? Vou soltar aqui essa laçadinha, vou puxar a ponta do anel mágico e ajustar aqui, ó, pra fechar. Você aperta, vai ajustando os pontos e fecha aí o máximo que conseguir, tá? Ó, pode ficar uma pontinha, não tem problema, né? Porque tem bastante pontos aqui. Esse fiozinho aqui do início, eu vou caminhar com ele, ó, na última alcinha, ó, só pegando a alcinha de trás, de vários pontinhos, porque na próxima carreira a gente já trabalha por cima e já fica arrematado, sem precisar ficar dando nó atrás da peça. Como esse suplá a gente vai trocar de linha várias vezes, a cada carreira, tá? Eu já vou deixando arrematadinho certinho, porque depois no final é mais fácil da gente cortar as pontinhas de fio e passar um pouquinho de cola. Ó, eu vou só até mais esse meinho aqui. Vou puxar esse fiozinho agora lá pra trás. E depois que eu terminar, é só cortar aqui o excesso do fio e passar um pouquinho de cola. Vou voltar aqui na minha laçadinha. Ó. Voltei aqui. Como eu uso o celular para gravar meus vídeos, eu esqueci de desligar, né, a internet dele e acabou apitando aqui, ó, mas agora eu já resolvi o probleminha e já voltei aqui pra gente continuar fazendo essa peça. Então, eu cheguei aqui no finalzinho, ó, fiquei com os 7 bloquinhos de 2 pontos altos, separado com 2 correntinhas. Esse último, ao invés de fazer as 2 correntinhas de separação, eu vou laçar o fio, vou vir no meu primeiro ponto, ó, onde foram as correntinhas, vem aqui, ó, na última correntinha, puxo o fio e seguro aqui. Eu fiquei com 3 laçadinhas. Agora, eu vou pegar o fio e vou soltar aqui as 3 laçadinhas de uma vez, para eu já trabalhar neste meio, tá? Neste intervalinho. Você pode fazer aqui as 2 correntinhas, fechar com baixíssimo, caminhar até o próximo espaço. Mas eu acho que assim fica bem mais fácil. Então, agora, ó, eu vou vir aqui, ó, volto neste meio, faço um ponto baixo, uma correntinha, meu primeiro ponto alto. Laço o fio, volto e faço mais um ponto alto. Em cada intervalinho de corrente, eu vou fazer um leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Só que esse primeiro, eu vou fazer só metade e quando chegar aqui no final, eu completo ele.
Agora, eu faço uma correntinha de separação, laço o fio, vou no próximo espacinho e faço aqui, ó, 2 pontos altos. Esse eu já vou fazer o lequinho completo. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Peraí. Um, 2. Então, ó, no espaço de correntinha, eu fiquei com um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação entre um leque e outro. Laço o fio e vou no próximo espaço. Ó, vou no próximo espaço e faço 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, formei mais um lequinho. Uma correntinha de separação entre um lequinho e outro. Laço o fio, vou pro próximo espaço. E eu vou fazer assim até chegar no finalzinho da carreira. Quando chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto pra gente completar esse que a gente fez apenas a metade. Cheguei aqui no finalzinho, ó, já fiz aqui a correntinha de separação, laço o fio, e aqui onde a gente iniciou, que eu fiz apenas 2 pontos altos, eu volto no mesmo espaço e faço aqui mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu terminei a outra metade do leque. Eu vou laçar o fio e vou fazer o mesmo início que eu fiz no outro, tá? Ó, lacei o fio, venho no meu primeiro ponto aqui, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha, ó. Aqui na correntinha, eu puxo, fiquei com 3 laçadas na agulha, pego o fio e solto as 3 laçadas de uma vez. Já fiquei aqui, ó, no meio do lequinho, que é onde eu vou trabalhar. Então, eu volto aqui, ó, no meio do lequinho, faço aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto alto. E aqui nesse mesmo espaço, eu vou fazer pontos altos até eu ficar com um total de 7. Ó, já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui os meus 7 pontos altos. Aqui no espacinho, ó, entre um leque e outro, onde tem uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Laço o fio, vou no meio do leque e novamente 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu sempre gosto de conferir, tá? Ó, 3, 6, 7. No espaço de correntinha entre um leque e outro, um ponto baixo. E eu vou fazer assim por toda essa carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz aqui os 7 pontos altos no último leque. Aqui entre um e outro, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou finalizar aqui com aquele acabamentinho perfeito, tá? Mas se você não quiser, é só vir no primeiro ponto alto e fechar com ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui um pedacinho do fio, ó, vou soltar aqui da agulha de crochê e vou colocar a pontinha do fio na agulha de tapeçaria. Eu peguei uma agulha um pouquinho mais fina, porque como eu vou trabalhar com fio mais fino, né? E como sempre, né, é um trabalho para eu colocar a ponta do fio na agulha. Ó, coloquei. Então, eu venho aqui, ó, finalizei com o ponto baixo no espacinho. Eu vou pular o primeiro ponto, venho aqui no segundo e coloco a agulha aqui, ó, de trás pra frente. Puxo. Vou vir aqui de onde o fio está saindo, ó. Coloco a agulha aqui dentro e já pego essa alcinha aqui de baixo também. E vou no ponto que eu pulei.
Pega a alcinha de trás e puxa esse fiozinho lá pra trás. Agora é só ajustar aqui o ponto, ó, e fica um acabamento perfeito. Todos os acabamentos que eu fizer, tá? Eu vou fazer dessa mesma forma, tá bom? Agora, ó, vou aproveitar que já tá aqui na agulha esse fio, vou caminhar aqui, ó, entre uns pontos, vou passar aqui por trás, sempre olho pra ver se eu não passei o fio ali, né? Ó, vou vir aqui, nesse fiozinho, posso dar um nozinho, vai ficar escondidinho bem aqui no pezinho, ó. Ajusto e volto com esse fiozinho, ó, entre o mesmo ponto. Puxo. Já posso tirar aqui a agulha, ó. Vou cortar o excesso, vou deixar aqui uma pontinha, pra depois eu ver certinho no final, né, onde tá as pontinhas de fio que eu vou cortar e pôr um pouquinho de cola lá no pezinho, tá? Eu gosto de deixar pra fazer isso aqui no final. E olha só, essa primeira parte já ficou prontinha. Eu sempre gosto de ir puxando, ó, pros pontos ficarem bem assentadinhos. Agora a gente vai trabalhar com outra cor. Ó, vou trabalhar com esse fio, que é um tom de marrom, tá? Acho que é um porcelana. Mas você pode também usar o fio encanto, tá? Como eu não tenho o fio encanto aqui, eu tenho só um pouquinho do slim, eu vou usar esse aqui mesmo, tá bom? Vai ficar lindo também. Então, eu vou deixar aqui um pedacinho do fio, ó, vou laçar aqui uma vez na agulha, vou fazer ponto baixo. Então, vou vir aqui onde tem os meus 7 pontos altos, e vou vir aqui, ó, por trás, tá, ó. Eu vou pegar a alcinha de trás. Não vou pegar essa alcinha da frente, então, eu vou pegar a alcinha de trás, só que eu pego as duas alcinhas que tem lá atrás, ó, pra ficar mais reforçadinho. Puxo o fio, ajusto e fecho aqui o meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto, tá? Pegando só a alcinha de trás. Esse fiozinho inicial, eu já trabalho aqui por cima dele, ó, venho no próximo ponto, eu pego a alcinha de trás, só que eu pego as duas alcinhas que tem lá atrás. Se você não conseguir pegar as duas alcinhas, você pode pegar uma alcinha só. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu gosto de pegar as duas só pra ficar um pouquinho mais reforçadinho. Vou no próximo ponto, ó. Só na alça de trás, um ponto baixo. E vou fazer assim pra cada ponto. Um ponto baixo. Novamente, ó, no próximo ponto, na alcinha de trás, um ponto baixo. Novamente, no próximo ponto alto, vou lá atrás, puxo, um ponto baixo. E aqui, ó, no último, um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo para cada ponto, pegando só a alcinha de trás. Agora, aqui onde eu tenho meu ponto baixo, ó, eu vou vir aqui por baixo, tá? Ó, vou fazer um ponto baixo por cima desse ponto baixo. Dou uma alongadinha e fecho meu ponto baixo. Ajusto, continuar trabalhando por cima desse fiozinho. E agora, eu vou continuar a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou no primeiro ponto alto, ó, pego a alcinha de trás, faço um ponto baixo. No próximo, ó, pego a alcinha de trás, um ponto baixo. E eu vou fazer assim por toda a volta. Um ponto baixo para cada ponto alto, e aonde eu tenho o ponto baixo, eu faço um ponto baixo por cima dele. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz um ponto baixo, né, em cima de cada ponto, só na alcinha de trás. Venho aqui, ó, no meio, puxo, alongo, faço o meu ponto baixo, ajusto o ponto. Você pode fechar com ponto baixíssimo, tá? Mas eu vou fazer aquele acabamentinho que eu gosto de fazer, ó, corto aqui um pedacinho do fio, solto aqui da agulha de crochê e coloco o fiozinho aqui, ó, na agulha de tapeçaria. Esse eu já consegui colocar mais fácil. Ó, coloquei aqui na agulha de tapeçaria. Então, eu vou, ó, aqui onde eu fiz o meu ponto baixo. Eu vou vir aqui, ó, vou pular o primeiro ponto, venho no segundo com a agulha, ó, de trás pra frente. Essa é a maneira que eu acho mais fácil de fazer, tá? Ó, ajustei. Agora, eu venho aqui de onde o fio está saindo, ó, passo a agulha, já pego essa alcinha aqui da frente, já pego essa alcinha aqui de baixo. Já vou com a agulha, ó, nesse ponto que eu pulei, lá na alcinha de trás, e jogo, ó, a agulha lá pra trás. Agora, aqui eu puxo um pouquinho pra ajustar o ponto, e olha só, fica um acabamento perfeito. Essa pontinha de fio, eu vou caminhar ele, tá?
eu vou caminhar ele, ó, aqui por trás. Ó, passo ele aqui por trás de vários pontinhos, pra já ficar arrematado certinho. Posso passar aqui entre um pontinho, ó, que não apareça lá do outro lado, tá? Ó, só pra dar uma travada. E continuo caminhando aqui por alguns pontinhos, só aqui na parte de trás. E esse fiozinho, ó, eu já deixo ele aqui pra eu cortar depois aqui o excesso e colocar um pouquinho de cola. Agora a gente vai trabalhar com outra cor. Agora, ó, vou usar o verde militar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou deixar um pedacinho aqui do fio, laço 2 vezes, vou fazer um falso ponto alto, tá? Se você não conseguir, você amarra o fiozinho, ó, nesse ponto baixo central aqui, amarra o fio e sobe aí 2 ou 3 correntinhas, tá? A altura do seu ponto alto. Eu lacei 2 vezes, vou vir nesse ponto baixo aqui, ó, entre os motivos, e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, volto, eu vou fazer um ponto alto duplo, peraí. Eu me confundi, tá? Um ponto alto duplo, então eu vou laçar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, tá? O primeiro, ou você sobe aí 3 ou 4 correntinhas. Volta aqui no espacinho, solto 2 e solto 2. Fiz um ponto alto duplo. Agora, eu laço 2 vezes, porque eu já tenho uma laçada na agulha, volto no mesmo espaço, solto 2 e mais 2. Então, soltei de 2 em 2. Essa ponta de fio, eu deixo aqui para arrematar depois. Fiz meus 2 pontos altos duplo, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E, novamente, ó, laço 2 vezes e volto aqui. Eu vou fazer um lequinho, tá? Com 2 pontos altos duplo, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos duplo. Fiz um, laço aqui 2 vezes, volto e faço mais um. Solto 2 e solto 2. Então, eu fiz um leque. Agora, ó, eu vou vir aqui e vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, pego essas 2 alcinhas aqui, ó, do ponto baixo, puxo o fio e fecho um picozinho aqui com um ponto baixo. Volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, formei um picozinho, ó, aqui no meio. Laço 2 vezes e vou no próximo ponto baixo, ó, aqui entre um motivo e outro, e vou repetir o leque novamente. 2 pontos altos duplo, 1, 2, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos duplo no mesmo espaço. Deixa eu fazer novamente, que soltei aqui a minha mão, ó, solto de 2 em 2. Então, fiz mais um leque com pontos altos duplo. Ó, sem correntinha nenhuma, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto baixo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas do ponto baixo, puxo a laçadinha e fecho aqui com um ponto baixo, formei o picô. Volto no mesmo espacinho, um ponto baixo. E eu vou fazer assim por toda a volta da peça, tá? Ó, entre um motivo e outro eu faço o leque e em cima do motivo, no quarto ponto, eu faço o ponto baixo com picôzinho mais um ponto baixo. Então, vou fazer até o final e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, já fiz o picôzinho com os pontos baixos. Então, vou ver onde eu fiz o meu primeiro ponto alto duplo, bem em ciminha, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo porque eu vou continuar com a mesma cor. Então, antes de continuar, ó, eu dou uma esticadinha aqui nessa laçadinha. E esse fiozinho, ó, eu vou caminhar ele aqui na última alcinha das correntinhas, porque eu já trabalho aqui por cima dele. Vou puxar o fiozinho pra trás. Volto aqui na minha alcinha, ó.
E agora, ó, eu vou vir aqui no próximo ponto, ó, vou pegar aqui na alça de trás, vou fazer um ponto baixíssimo, porque eu vou começar a trabalhar em cima dele. Dou uma leve alongada, volto nele, ó, agora pegando a alcinha da frente, e faço aqui, ó, um ponto baixo, e vou subir aqui uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Agora sim, a gente vai trabalhar pontos altos. Fiz o meu primeiro ponto alto em cima do ponto alto, ó, do segundo ponto alto do leque. Vou laçar o fio e no espaço de correntinha, eu vou fazer aqui um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Laço o fio. No primeiro ponto alto aqui, ó, do outro lado, faço um ponto alto. Então, nós fizemos um ponto alto aqui, ó, nesse segundo ponto alto do lequinho de baixo, 5 pontos altos no espaço de correntinha e um ponto alto no primeiro ponto alto do leque de baixo. Então, ficamos aqui com um total de 7 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação, laço o fio e vou pro próximo motivo. Pulo o primeiro ponto, ó, já venho pro segundo. Faço um ponto alto. No espaço de correntinhas, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Laço o fio aqui, ó, no primeiro ponto alto, um ponto alto. Então, ficamos aqui, ó, com um total de 7 pontos altos. 4 correntinhas de separação de um motivo para o outro, laço o fio e novamente, ó, vou lá no próximo leque e vou repetir novamente. E eu vou fazer assim por toda essa volta. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz aqui as 4 correntinhas de separação, vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, ó, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha, venho na correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir aqui, ó, 1, 2, eu vou subir 3 correntinhas, tá? Pode ser 2 ou 3 correntinhas. Vou laçar o fio, então, já fiz o meu primeiro ponto alto, ó, no primeiro ponto. Vou laçar o fio, vou no próximo, mas vou pegar só a alcinha de trás, tá? Não vou pegar a alcinha da frente. E eu gosto de pegar essa alcinha de trás e a outra alcinha que tem mais aqui embaixo, ó. Então, pego essas duas alcinhas, tá? Você pode pegar só a alcinha de trás, não tem problema nenhum. Não vai interferir em nada. Isso aqui é só pra ficar mais reforçadinho. Então, já tenho 2 pontos baixos, vou no próximo, ó, só na alcinha de trás. Pontos baixos não, né? Pontos altos. Fiz 3 pontos altos. Um para cada ponto. Agora, ó, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. 1, 2, no mesmo ponto. Agora, novamente, uma sequência de 3 pontos altos sozinho. Um para cada ponto. 1, 2, 3. Ó, então, eu fiquei aqui com 3, 6, 7, 8 pontos, tá? Fiz 3 pontos sozinho, 2 juntos e 3 sozinhos. Agora, eu vou fazer aqui um cordãozinho com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laço o fio, ó, vou pro próximo motivo, só na alcinha de trás, e vou repetir novamente. Os 3 primeiros pontos, eu faço ponto alto sozinho. Então, venho aqui no primeiro, faço um ponto alto, venho no segundo, pegar aqui as 2 alcinhas, venho no segundo, opa, não consegui pegar, faço um ponto alto, venho no terceiro, um ponto alto. Então, fiz 3 pontos altos sozinho. Vou no quarto e faço 2 pontos altos juntos, no mesmo espacinho. E novamente, ó, nos últimos 3 pontos, 3 pontos altos, um para cada ponto. Faço aqui um cordão com 6 correntinhas. Laço o fio, vou pro próximo motivo e vou repetir novamente. E assim, eu vou fazer até chegar no finalzinho da carreira.
Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz as correntinhas e vou fazer o acabamento. Como eu vou cortar esse fio que eu vou trabalhar com outra cor, eu vou fazer aquele acabamentinho perfeito. Vou ensinar mais uma vez aqui pra vocês como que eu faço quando tem assim correntinhas, tá? Então, ó, coloco o fiozinho na agulha de tapeçaria. Ó, coloquei. Vou fazer da mesma forma, ó. Vou colocar aqui pertinho pra vocês verem. Vou pular o primeiro ponto, venho no segundo, ó. Pego as duas alcinhas do segundo ponto, ó. Coloco a agulha de trás pra frente. Passo o fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, dentro da correntinha de onde está saindo o fio. E no ponto que eu pulei, ó, eu venho na alcinha de trás, tá? Só na alcinha de trás. E já jogo esse fiozinho lá pra trás. Ajusto pra ficar um pontinho bem certinho, olha só. Fica um acabamentinho perfeito. A próxima carreira vai ser de pontos altos aqui na parte de trás, tá? Então, eu vou jogar, ó, esse fiozinho só na alcinha de trás de cada pontinho, ó. Eu vou fazendo assim, ó, porque daí a gente já trabalha aqui por cima dele. Posso soltar aqui. Depois, a gente já vai trabalhar aqui por cima dele, tá? Vou cortar aqui o excesso do fio. Deixo só uma pontinha pra depois eu passar a cola e cortar o restante do fio. Olha como já tá ficando bonitinho. Você pode ir puxando, tá? Cada carreira que você terminar, pra ele ficar bem certinho. Mas depois, no final, a gente vai passar e vai ficar bem certinho. Com o fio cru, o natural, vou fazer agora a próxima carreira, tá? Então, vou trabalhar na alça de trás de cada pontinho. Vou vir aqui em outros passos para não fazer ali onde eu acabei agora. Então, vou deixar um pedacinho, ó. Vou laçar 2 vezes o fio na agulha, vou vir aqui. Esse é meu falso ponto alto, ó. Vem aqui atrás, ó, vou pegar só a alcinha de trás. Gosto de pegar as 2 alcinhas lá atrás. E vou fazer aqui um ponto alto. Se você não conseguir fazer esse falso ponto alto, você pode amarrar o fio aqui e subir aí 2 ou 3 correntinhas. Então, eu vou fazer assim, ó, 2 pontos altos sozinho em cada ponto e 2 pontos altos juntos. Vou fazer assim até terminar esse motivo. Então, faço aqui, ó, não vou no próximo, mais um ponto alto. Então, fiz um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. Essa pontinha de fio, vou puxar e deixar ela aqui para eu arrematar depois. Agora, no próximo, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Um ponto alto, volto no mesmo ponto, um ponto alto. Tô pegando aqui, ó, só a alcinha de trás, tá? Laço o fio, vou no próximo, um ponto alto sozinho. Vou no próximo, um ponto alto sozinho. Então, fiz 2 pontos altos sozinho. Agora, eu vou no próximo e vou fazer aqui um aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. Volto no mesmo ponto. Mais um, 2. Agora, eu termino aqui esse motivo com 2 pontos altos sozinho. Um para cada ponto. Então, eu fiz assim, ó. 2 pontos altos sozinho. 2 juntos, 2 sozinho, 2 juntos, 2 sozinho. E eu fiquei aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10. Fiquei com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo por trás das 2 alcinhas verdes. Faço aqui um ponto baixo. Então, eu juntei aqui as 2 alcinhas de correntinha. Ajusto, faço 2 correntinhas. Então, sempre aqui eu faço 2 correntinhas, um ponto baixo pegando as 2 alcinhas e 2 correntinhas. Laço o fio, vou pro próximo motivo. Vou repetir novamente a mesma coisa. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos altos sozinho, um em cada ponto. No terceiro, vou fazer 2 pontos altos juntos, que vai ser o aumento. No mesmo espacinho. Agora, novamente, ó, vou lá no quarto, um ponto alto. Vou no quinto, um ponto alto. Vou aqui no sexto, 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço. No sétimo, um ponto alto sozinho. E no oitavo, um ponto alto sozinho.
Então, ficamos aqui, ó, com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, ó, passo o fio aqui, ó, por trás das 2 alcinhas de correntinha e faço o meu ponto baixo. Faço 2 correntinhas e vou repetir novamente, ó, só na alcinha de trás. Então, vou fazer assim por toda a volta da peça. Terminei aqui a carreirinha, ó, fiz as 2 correntinhas, e como eu vou fazer a próxima carreira com o fio marronzinho, eu vou cortar o fio e fazer aquele acabamentinho. Como eu iniciei aqui com falso ponto alto, ó, eu puxo aqui essa laçadinha, então eu fiquei aqui com um ponto baixo e uma correntinha, tá? Sempre que eu começar com falso ponto alto, eu sempre puxo depois e fica assim, ó, um ponto baixo, uma correntinha. Eu vou cortar aqui o fio e vou fazer o acabamentinho perfeito, tá? Da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras, ó. Vou colocar o fio na agulha de tapeçaria e vou fazer aqui, ó, e já volto com vocês. É da mesma forma, tá? Não tem segredo nenhum, pro vídeo não ficar muito longo. Vocês fazem aí o acabamentinho de vocês, eu já volto aqui. Vou trabalhar, ó, com o marronzinho novamente. Então, eu fiz aqui o acabamentinho, tá? Pra ficar perfeitinho. E já caminhei com o fiozinho, ó, na última alcinha de cada ponto, tá? Porque como eu vou fazer a próxima carreirinha, não vai aparecer. Então, eu venho aqui, ó, do outro lado, pra ficar mais fácil de eu explicar pra vocês. E vou trabalhar, ó, em cima desses pontos, tá? Desses pontos altos, só que eu vou pular o primeiro e vou pular o último. Então, eu vou fazer aqui, ó, um falso ponto baixo. Laço o fio, vou aqui, pegando só a alcinha de trás, eu pulo o primeiro, ó, venho no segundo, pego a alcinha de trás, puxo e faço o meu ponto baixo. Ajusto, ó, eu já vou trabalhar por cima dessa ponta de fio já pra ficar arrematado. Então, eu pulei o primeiro e comecei o ponto baixo no segundo. Vou no próximo, ó, na alcinha de trás, um ponto baixo. No próximo, na alcinha de trás, um ponto baixo. Vou fazer aqui um total de 8 pontos baixos, porque eu pulei o primeiro e o último. Então, já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8. O último eu também não faço. Ó, pulei o primeiro, o último, fiz 8 pontos baixos. Agora, ó, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Essa pontinha de fio deixo aqui pra eu cortar depois e pôr um pouquinho de cola. Fiz as 8 correntinhas, vou pro próximo motivo. Pulo o primeiro, ó, venho no segundo, só na alcinha de trás, um ponto baixo. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, para cada ponto eu faço um ponto baixo. Ó, para você pegar as 2 alcinhas, ó, se você inclinar a agulha assim um pouquinho, você já pega as 2 alcinhas, é bem facinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular o último também. Então, fiz 8 pontos baixos só na alcinha de trás. Agora, eu faço as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Novamente, vou pro próximo motivo, pulo o primeiro, vou no segundo e começo tudo novamente. Eu vou fazer assim até chegar no finalzinho da carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz as correntinhas, vou cortar o fio e vou fazer aquele acabamentinho perfeito, tá? Corto o fio, coloco na agulha de tapeçaria, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, de trás para frente, e faço o mesmo acabamentinho da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras. Então, vou cortar o meu, vou arrematar e já volto aqui com vocês. Agora, ó, com o verde novamente, eu vou trabalhar aqui. Então, ó, eu caminhei a pontinha do fio, tá? Na última alcinha, porque a gente vai trabalhar na última alcinha de cada ponto, já trabalho por cima. Então, eu vou começar, ó, nesse motivo aqui, onde tem os pontos baixos, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Então, vou fazer aqui no primeiro ponto baixo, um ponto alto. Então, laço 2 vezes o fio na agulha, venho aqui, ó, na alça de trás e faço um ponto alto. Quando eu estiver aqui nos pontos baixos,
eu vou fazer no primeiro e no último 2 pontos altos. Então, eu laço o fio, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Essa ponta de fio eu deixo aqui pra gente arrematar depois. Ó, vou seguir aqui com um ponto alto para cada ponto baixo. Eu só vou fazer aumento no primeiro e no último. Então, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Deixa eu só pegar aqui as alcinhas certinho. No próximo, um ponto alto. E vou fazer um ponto alto em cada ponto até chegar ali no finalzinho desse motivo. Vou pegar aqui novamente. Não tô pegando certinho aqui as duas alcinhas que eu quero pegar. Ó. Como eu fiz a correntinha bem apertada, ela fica um pouquinho mais difícil de pegar as duas alcinhas. Eu esqueci, né? E dei uma apertadinha no ponto, ó. Duas alcinhas, faço um ponto alto. Então, fiz, ó, 2 pontos altos no primeiro, segui com um ponto alto em cada ponto baixo, e aqui no último, eu faço 2 novamente. Então, venho que faço um e mais um. Então, o aumento vai ser no primeiro e no último ponto baixo aqui em cima do motivo. Aqui onde eu tenho as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Então, eu venho aqui, ó, e pego, ó, deixo só uma alcinha aqui na frente, ó, e faço um ponto alto. Vou fazer assim, um ponto alto para cada correntinha. Como a gente fez 8, né, nós vamos ficar aqui com 8 pontos altos. Ó, 2, vou na próxima. 3. 4. 5. 6. 7. E vem aqui na última, ó, fica bem aqui no pezinho. 8. Então, fiz 8 pontos altos, um para cada correntinha. Laço o fio, cheguei aqui onde tem meus pontos baixos. Então, vou fazer a mesma coisa. No primeiro, eu vou fazer 2 pontos altos, no mesmo pontinho. 1, 2. Vou seguir agora, ó, com um ponto alto para cada ponto baixo. Quando chegar aqui no último, faço 2. Depois, um ponto alto em cima de cada correntinha. E a carreirinha, ela vai ser toda assim. Vou fazer, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Como eu vou fazer outra carreira com a mesma cor, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, como eu fiz o meu falso ponto alto, ó, eu pego essa laçadinha, ó, puxo e finalizo com ponto baixíssimo aqui em cima deste ponto. Ó, fechei com ponto baixíssimo. Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, que vai ser meu primeiro ponto alto. E nessa próxima carreira, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. E aonde eu tenho aqui, ó, os 2 pontos juntos, sempre no primeiro ponto, eu vou fazer o aumento, tá? 2 pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Eu já vou trabalhar aqui por cima desse fiozinho. E, ó, agora eu vou fazer um ponto para cada ponto, somente na alcinha de trás, tá bom? Venho aqui no próximo ponto, ó, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazer um ponto para cada ponto. E quando chegar no aumento, eu faço um aumento no primeiro ponto do aumento da carreira de baixo. Então, ó, vem aqui em cada ponto. Opa, peraí. Você pode caminhar aqui na última alcinha, tá? Ou pode só trabalhar por cima, não tem problema nenhum. Eu vou só trabalhar por cima para ir mais rápido, mas vocês podem caminhar ele primeiro na última alcinha de cada pontinho. Ó, em cada ponto alto, um ponto alto, só nas alcinhas de trás. Ele fica com esse relevinho bem legalzinho, tá? Ó, cheguei aqui onde eu tenho o aumento embaixo, ó, os 2 pontos juntos. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, no mesmo espacinho. E sigo novamente, com um ponto alto para cada ponto alto, pegando somente a alcinha de trás. E eu vou fazer assim por toda a volta.
Fiz toda a volta de ponto alto com os aumentinhos. Ó, depois a gente vai passar a peça, vai ficar certinha, tá? Mesmo se ela ficar assim, ó, um pouquinho feia, não tem problema, depois ela vai ficar bem certinha. Ó, cheguei aqui no finalzinho, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, onde eu subi as correntinhas, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, porque eu vou fazer mais uma carreira com essa mesma cor. Fechei com ponto baixíssimo, vou vir aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas, vou laçar o fio e neste mesmo espaço vou fazer os 3 pontos altos. Então, faço aqui, ó, mais 1, 2, 3. Vou pular 1, 2 pontos, no próximo vou fazer o ponto baixo. Subo duas correntinhas. E nesse mesmo ponto, faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz mais um motivinho. Pulo 1, 2 pontos, vou no próximo e repito. Um ponto baixo, duas correntinhas. E no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Pulo 2 pontos, no próximo um ponto baixo. Duas correntinhas, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a volta. Cheguei aqui no finalzinho, ó, sobrou 3 espacinhos, não tem problema, tá? Venho bem aqui, ó, no pezinho, ó, esse daqui a gente finalizou bem no pezinho. Então, vem bem aqui no pezinho e fecho com ponto baixíssimo, tá bom? Eu fiquei aqui, se não me engano, com 46 motivinhos desses. Vou cortar aqui o fio e já vou caminhar com esse fiozinho entre alguns pontos, porque a próxima carreira a gente já vai fazer com outra cor. Ó, puxo ele pra trás, vou caminhar com esse fiozinho aqui por trás de alguns pontinhos. Vou trabalhar com esse fio marronzinho novamente, então, vou começar com um ponto baixo. Laço aqui, ó, o fio na agulha. Eu vou vir aqui no motivo, ó, e vou passar fazer um ponto baixo, ó, por dentro dessa primeira alcinha que formou aqui. Então, vem nessa primeira alcinha, ó, puxo o fio e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Essa pontinha de fio já deixo aqui para eu arrematar na próxima carreirinha. Então, fiz as 3 correntinhas, vou no próximo motivo, ó, passo aqui por dentro dessa alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo motivo, um ponto baixo nessa primeira alcinha. 1, 2, 3 correntinhas. E assim, ó, eu vou fazer por toda a carreira. Cheguei aqui no finalzinho, ó, terminei com as 3 correntinhas. Eu vou cortar o fio e fazer aquele acabamentinho perfeito, tá? Vocês podem fazer aí no de vocês também, da mesma forma que eu ensinei nas outras carreiras, tá bom? A próxima carreira eu vou trabalhar com o fio cru novamente, tá? Com o natural. Ele fica assim, ó, levemente embabadado, mas não tem problema, tá? Porque no final ele fica certinho. Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto alto. Então, eu vou dar 2 laçadas no fio. Vou vir aqui, ó, onde eu tenho o meu ponto baixo. Pegar só a alcinha de trás. Tentar pegar as duas, né? Que eu já comecei a fazer com as duas. E fica mais reforçadinho. Ó, puxei aqui o fio e faço um ponto alto. Então, fiz o meu primeiro ponto alto. Agora, ó, eu vou nas correntinhas, tá? Onde tem as 3 correntinhas, ó. Venho aqui, faço um ponto alto. Essa ponta de fio eu vou deixar aqui para eu arrematar depois na próxima carreira. Vou na próxima correntinha, um ponto alto.
E aqui, ó, na terceira correntinha, um ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto em cima do ponto baixo, um ponto alto para cada correntinha. Novamente, ó, vem aqui no ponto baixo, só na alcinha de trás. Vou pegar aqui as duas alcinhas. Acabei pegando uma alcinha só, mas não tem problema porque não dá diferença nenhuma. Ó, fiz um ponto alto. Agora, venho nas correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Então, para cada correntinha, eu fiz um ponto alto. No ponto baixo, um ponto alto. Pegando só a alcinha de trás. E eu vou fazer assim por toda a volta. Não vai ter aumento nenhum, tá? Para cada correntinha, um ponto alto, e em cima do ponto baixo, um ponto alto. Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu já vou puxar aqui, ó. Vocês puxam esse fiozinho e faz o acabamentinho de vocês. Eu vou fazer o acabamentinho perfeito, tá? Então, esse é meu primeiro ponto. Meu segundo, vocês podem fechar com baixíssimo aqui, ou fazer o acabamentinho perfeito da mesma forma que eu ensinei. Eu já vou voltar aqui com essa carreira prontinha e já vou trazer ele arrematado, tá bom? Pra gente já dar continuidade na próxima carreira. Terminei a carreira, ó, com o fio natural, né, com o fio cru. Já fiz o acabamento, tudo certinho. Agora, eu vou começar aqui com o verde novamente. Então, como que eu vou fazer? Eu vou laçar aqui o fio, venho em qualquer pontinho e faço um ponto baixo. Deixa eu só pegar aqui novamente. Ó, laço aqui, venho em qualquer pontinho e faço um ponto baixo. Ajusto, faço uma, duas, três correntinhas. Vou pular 2 pontos, 1, 2 pontos. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Então, eu formei aqui uma alcinha. E essa carreira vai ser toda assim, tá? Com alcinha. Faço aqui novamente uma, duas, 3 correntinhas, pulo 1, 2 no terceiro ponto, um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. E eu vou fazer assim até o finalzinho da carreira, e quando chegar ali no finalzinho, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Qual foi o que eu fiz aqui no finalzinho, ó? Apenas aqui no finalzinho, tá, ó? Esse antepenúltimo espacinho, eu pulei uma correntinha só. Esse eu já pulei 2. E aqui no último, ó, ficou uma também. Então, apenas duas alcinhas dessa, eu fiquei só com um pontinho de separação. É pra dar certinho, tá bom? Eu fiquei aqui com um total de 62 alcinhas. Caso você modifique aí o tamanho da sua peça, ou queira fazer esse biquinho em outra peça, tem que dar sempre números pares para dar certinho o biquinho final. Ó, então, eu fiz aqui todas as alcinhas, e a última alcinha, ó, eu vou laçar o fio, vou vir no meu primeiro ponto baixo, ó, passo o fio aqui por trás, puxo e solto aqui, ó, as 3 alcinhas de uma vez. Então, eu fiz aqui a minha última alcinha e já fiquei no meio dela para eu trabalhar aqui um ponto baixo. Então, ó, volto aqui por baixo, puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, 3 correntinhas, vou na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas, na próxima alça, um ponto baixo. E eu vou repetir assim, tá? Até eu ficar aqui com um total de 4 carreiras. Fiz a primeira carreira, comecei aqui a segunda carreira, e depois vou fazer mais 2, para eu ficar com 4 carreirinhas. Caso você queira um suplá maior, aqui você pode fazer mais carreiras dessas alcinhas, tá bom? Para você ficar com a peça um pouquinho maior. Com 4 carreiras, eu achei que ficou um tamanho legal a minha peça, então eu vou fazer só 4 carreiras mesmo, tá bom? Então, eu vou terminar aqui essa carreira. Quando chegar aqui no finalzinho, ó, eu vou começar da mesma forma que eu comecei aqui. E quando eu fizer as 4 carreiras, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, que foi onde eu iniciei. E aqui eu já fiz o meu último ponto baixo. Então, antes de fazer a última alcinha, ó, eu vou contar aqui certinho para vocês verem.
ele fica assim, ó, meio encolhidinho. Mas, ó, aqui a primeira carreira de alcinha, a segunda, a terceira e essa é a quarta. Então, você conta assim de ladinho, ó, dá pra ver certinho. 1, 2, 3, 4 carreiras. Como eu já disse, né, se você quiser uma peça maior, é só fazer mais quantidade de carreira. Enquanto ele estiver assim certinho, ó, você continua do mesma quantidade de correntinha. Se você for fazer uma peça maior e começar a dar uma emborcadinha, é só aumentar aqui as correntinhas, tá bom? Então, ó, venho aqui, laço o fio, vou no meu ponto baixo, puxo o fio aqui por trás, pego a laçadinha, ó, e solto as 3 alcinhas de uma vez. Então, fiquei aqui no meio da alcinha. Eu vou voltar aqui, vou fazer um ponto baixo. E agora, a próxima carreira vai ser assim. Em uma alcinha eu faço ponto baixo, na outra eu vou fazer pontos altos. Na outra, ponto baixo, nas outras, pontos altos. Por isso que tem que ser carreiras aqui, ó, alcinhas, números pares, tá? Pra dar certinho no final. Então, eu laço o fio, vou na próxima alcinha e vou fazer aqui 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, confiro, 3, 6. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Laço o fio, vou na próxima alcinha, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na próxima alcinha, um ponto baixo. E eu vou trabalhar assim, ó, por toda a volta, tá bom? Em uma alcinha, ponto baixo, na outra, 6 pontos altos. Na próxima, um ponto baixo, na próxima, 6 pontos altos. Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz os 6 pontos altos. E na última alcinha aqui, ó, eu já tenho o meu ponto baixo que eu iniciei. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho do fio, vou fazer o meu acabamento na agulha de tapeçaria para ficar bem certinho. Ó, coloquei aqui o fio. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho o ponto baixo e o meu primeiro ponto alto do próximo motivo. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto do ponto alto, coloco a agulha de trás para frente. Volto aqui, ó, de onde está saindo o fio, pego essas 2 alcinhas e no ponto baixo que eu pulei, eu pego a alcinha de trás e jogo esse fiozinho lá pra trás. Olha só, fica um acabamentinho perfeito. Essa ponta de fio, ó, eu vou caminhar ela aqui, ó, atrás, por alguns pontinhos. Agora, ó, eu vou passar aqui por dentro, já para fazer um acabamento certinho. Ajusto sem deixar repuxado. Ó, vou passar aqui, ó, por dentro de um fiozinho, posso dar um nozinho. E volto. Voltei aqui. E volto, ó, neste mesmo ponto, sempre olho aqui pra ver se não passou lá pro outro lado. Ó, já posso soltar. Essa ponta de fio inicial, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar ela aqui na agulha de tapeçaria, como eu não tinha arrematado ela, né, que eu fiz aqui, ó. E vou caminhar aqui, ó, por alguns pontinhos até chegar aqui em cima e vou passar aqui dentro, tá? Na parte de trás para não aparecer. E eu já volto aqui pra gente fazer a última carreirinha. Ó, a última carreirinha eu vou fazer com esse tom de marronzinho que eu escolhi. Então, eu vou vir aqui, ó, onde eu tenho o ponto baixo entre um motivo e outro, e vou puxar aqui essa laçadinha. Peguei só aqui na alcinha de trás. E agora, o que que eu vou fazer, ó? Só dou uma travadinha aqui, ó, com uma correntinha, só pra travar, tá? E agora, ó, vou no primeiro ponto dos 6, ó, só na alcinha de trás, puxo o fio. Vem aqui só na alcinha de trás, puxo o fio, vou pegar por cima, o fio fica mais fácil. Ó, puxei o fio, faço aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha.
No próximo, ó, só na alcinha de trás, um baixíssimo, uma correntinha. Só na alcinha de trás, um baixíssimo, uma correntinha. Vou fazer isso aqui, ó, em cada pontinho. Um baixíssimo, uma correntinha, que é o pontinho siri, né, ó. Vem aqui no penúltimo, ó, faço um baixíssimo. Deixa eu fazer aqui, arrumar esse fiozinho. Fiz o baixíssimo, uma correntinha. E no último, eu faço apenas um baixíssimo. Fiz o baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui onde eu tenho o ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo, ó, passando por cima dele. Fiz o ponto baixo. Já vou pro próximo motivo, ó. E venho aqui no primeiro ponto, só nessa alcinha aqui de trás. Puxo o fio, faço um baixíssimo. Uma correntinha. No próximo, ó, só na alcinha de trás. Um baixíssimo, uma correntinha. No próximo, deixa eu só arrumar aqui, ó, que ficou um fiozinho aqui pra trás. Ó, no próximo, só na alcinha de trás, um baixíssimo, uma correntinha. No próximo, só na alcinha de trás, um baixíssimo e uma correntinha. No próximo, ó, um baixíssimo, uma correntinha. E aqui no último, ó, no último ponto, eu faço apenas um baixíssimo. Fiz o baixíssimo, cheguei aqui onde eu tenho o ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, por cima do ponto baixo e faço um ponto baixo. Dou uma alongadinha no fio e olha como fica bem delicadinho. É um biquinho bem fácil, mas fica bem delicadinho. Ó, já começo no próximo novamente. Um baixíssimo, uma correntinha. No próximo, ó, só na alcinha de trás. Baixíssimo, correntinha. E vou seguindo assim, ó, em cada pontinho dos 6 pontos altos. Fazendo, ó, somente na alcinha de trás, um baixíssimo, uma correntinha. Um baixíssimo, uma correntinha. Cheguei aqui no último, eu faço apenas um baixíssimo. Onde eu tenho um ponto baixo, ó, vou lá por baixo, puxo o fio alongo e faço meu ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. Quando chegar aqui no finalzinho, ó, eu vou fazer aqui o meu ponto baixo, passando aqui por cima. E posso fechar com ponto baixíssimo aqui, cortar o fio, arrematar, tá? Que essa foi a última carreirinha. Como todos os meus crochês, quando eu termino, eu gosto de puxar bem, para os pontos ficarem bem assentadinhos. Eu vou puxar bem, vou medir, vou pesar e vou passar um ferro quentinho, tá? Eu gosto de passar do lado do avesso, já vou cortar todos os meus fiozinhos aqui. E já volto aqui com a peça prontinha para vocês. Ficou prontinho, olha que gracinha. Um que a gente acabou de fazer, outro que eu já tinha feito. Ele ficou medindo, ó, de uma pontinha até aqui do outro lado, 37 centímetros, e ficou pesando apenas 108 gramas. Ele é bem econômico. Uma aula bem facinha de fazer, né? Apesar de ter várias etapas, mas é super fácil de fazer. E é isso aí. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!